Olá, como vai? Tudo bem? No ar o programa Ponto Final. Na pauta do programa de hoje, política. O prefeito eleito da cidade de Palmares, João Bezerra, é o nosso convidado. Ponto Final está começando agora. Eu lembro que o Ponto Final ele é exibido diariamente aqui na TV Jornal, vai ao ar para todas as cidades que acompanham a nossa programação, as 184 cidades de Pernambuco, pessoal da Ilha de Fernando de Noronha também. A gente fala através da TV Jornal do Recife e da TV Jornal de Caruaru. Um lembrete, de segunda a sexta também estamos na rádio CBN, na frequência 90.3, com o programa CBN Total, que vai ao ar das 2 até às 5 horas da tarde. O prefeito João Bezerra, o prefeito de Palmares, cidade próxima aqui do Recife, cidade importante, na Mata Sul, conosco aqui no Ponto Final de hoje. Prefeito, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Aldo, é um prazer. Parabéns, né, pela eleição. Foi uma grande luta, Aldo. Você sabe que a eleição sempre é um processo que a gente trabalha com a população, levando as nossas propostas. Tivemos lá em Palmares 5 candidaturas a prefeito e o povo de Palmares entendeu que a nossa proposta era a melhor proposta para Palmares. Uma proposta de um professor, de uma pessoa simples. O senhor é professor de ensino médio lá, né? Professor de ensino médio, sou professor da rede municipal e da rede estadual de ensino em Palmares há 20 anos. E já fui vereador, hoje eu sou vice-prefeito da cidade, até 31 de dezembro, e a partir de janeiro estarei assumindo os destinos da cidade de Palmares, com muita honra, com muito orgulho e também com o compromisso de que tenho muito a fazer para melhorar a nossa cidade. Mas é bom dizer que o senhor hoje é vice-prefeito, mas não foi apoiado, né, pelo atual prefeito para disputar a eleição, né? É verdade, Aldo. Há mais de 2 anos nós nos afastamos da administração municipal por não concordar a forma que estava sendo conduzida a administração municipal. E aí fizemos um caminho solo, individual, conversando com as comunidades, conversando com a população de Palmares, mostrando que tínhamos uma outra visão, uma outra proposta, e culminou com a eleição agora em 2012, na qual formamos a Frente Popular de Palmares, composta por 9 partidos políticos. Foi a maior frente de Palmares, tivemos mais de 60 candidatos a vereador, pré-candidatos a vereador, e fizemos essa grande frente popular, uma frente simples, mas que levou para a população um compromisso de resgatar a grandeza da cidade de Palmares, que é a cidade mais importante da Mata Sul, daquela localização. Prefeito, qual é a população hoje de Palmares? 60 mil habitantes. 60 média, mil. Né? Na verdade, Palmares se não me falha a memória, é a 16ª maior cidade do estado de Pernambuco, do ponto de vista populacional. De área, é grande Palmares também? Não, é geograficamente? médio porte da cidade de Pernambuco. Mas tem muita zona rural ou não? Temos uma zona rural grande. Temos 78 engenhos grandes, a cana-de-açúcar é forte, né? Palmares, tradicionalmente, viveu sempre da monocultura da cana-de-açúcar. Porém, tem um comércio que atende a mais de 50 municípios vizinhos, inclusive de Pernambuco, Norte das Alagoas, Litoral, que vem a Palmares buscar o comércio e buscar também um polo médico e educacional que Palmares atende a toda a Mata Sul de Pernambuco. Então, a população vem a Palmares, nós temos uma população flutuante que nos finais de semana, principalmente sexta e sábado, em virtude do comércio e do polo médico, nós temos essa população quase que duplicada em Palmares, né? Então, é uma cidade de referência para aquela região, só que é uma cidade que há muitos anos vem do ponto de vista de desenvolvimento, vem ficando atrás do desenvolvimento. E o nosso grande desafio e a nossa grande meta é colocar Palmares no eixo de desenvolvimento que hoje Pernambuco e que o Brasil atravessa. Mesmo estando num período de pouco de recessão hoje, o FPM caindo, com muitas dificuldades os municípios do Brasil todo, mas nós temos esse grande desafio de fazer um planejamento para Palmares. E meu perfil, Aldo, é um perfil também muito técnico. Então, a gente vai fazer um misto entre técnica e política, mas aí tendo a técnica como elemento principal para fazer um planejamento com metas, que a gente coloque Palmares no eixo de desenvolvimento que Pernambuco atravessa e que a Mata Sul tem que ter, a partir de Palmares, a cidade de referência para buscar esse desenvolvimento. Ô, prefeito, qual é a arrecadação hoje de um município como Palmares? Olha, Aldo, essa arrecadação é meio que flutuante, principalmente com essa queda de receita agora do FPM e tudo. Nós temos lá órgãos da administração direta e indireta,
Mas arrecada uns 10 milhões mês? Não, 6 milhões, 6,5 mais ou menos. E aí você tem o quê? Com a redução da FPM, a falta de dinheiro para algumas coisas, porque não dá para viver, no caso, sem FPM, né? Não. FPM, principalmente, nós temos ainda o privilégio de ter um comércio, como já coloquei, então nós temos uma arrecadação de ICMS razoável, que né? é razoável, não atende à demanda do município. Na verdade, Palmares tem que arrumar uma outra vocação. Como já disse, Palmares viveu muito tempo, a sua história quase toda, da monocultura da cana-de-açúcar, das usinas. Hoje, a realidade das usinas não atende mais o desenvolvimento daquela região. Agora, veja só, Palmares passou por um problema seríssimo, que foi essa coisa muito gozada. Hoje a gente está padecendo pela seca e há bem pouco tempo Palmares padeceu pela água. Pela água, exatamente. Não é? Praticamente a cidade foi acabada com a cheia que aconteceu. Como é que o município está se reerguendo após esse processo, hein? Olha, pós-enchente, tivemos enchente em 2010, que foi a maior, em 2011 novamente, um ano depois. Depois dessas enchentes, nós tivemos, Aldo, a efetiva ação, tanto do governo federal como do governo do estado. E nós estamos num processo de reconstrução da cidade. Está sendo construída 2.610 casas. Dessas 2.610, algo em torno entre 1.000 e 1.500 já estão prontas. Já entregues ou não? Não. Todas não, uma parte dela. Em torno de 400 casas já foram entregues. Certo. E está no processo agora, no início do próximo ano, acredito eu que janeiro, Isso no bairro novo, né? Nos bairros novos, são 2 bairros. Tá. Acredito eu que agora, janeiro, fevereiro, está sendo entregue mais 400 a 500 casas, já existe uma relação para entrega. Isso é obra estadual, é? Isso é uma obra Estado e Governo Federal. Através do programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, e através do Governo do Estado, desapropriação e infraestrutura geral da obra. Mas tem gente morando ainda em barraca ou não? Aquelas barracas improvisadas? Não, barracas não tem. Agora ainda tem pessoas que ainda recebem auxílio moradia. Porque perderam as casas, Porque perderam as casas e estão morando em casas alugadas ou cedidas de parente e tudo mais, que precisam ser relocadas para suas casas. Fora isso, foi construído o Hospital Regional de Palmares, um grande hospital que atende a 22 municípios de toda a região. Já funcionando, prefeito? Já funcionando desde o dia 10 de dezembro de 2011. Esse aí é mantido pelo Estado? É mantido pelo Estado. Mas tem contrapartida da Prefeitura ou não? Não, do município? nenhuma contrapartida. É mantida pelo Governo do Estado e atende, ela é regional, atende a 22 municípios. E nós temos ainda, teve a reconstrução da ponte, tem reconstrução também de outras áreas da cidade, pontes da zona rural que foi destruída. E a grande obra que está sendo feita lá pelo Governo do Estado e também com parceria com o Governo Federal, que é a construção de uma barragem, de uma grande barragem de contenção, tá certo? No distrito de Cerro Azul, que fica entre Palmares e Bonito, no Rio Una. Essa barragem encontra-se em processo de construção e é uma das 4 barragens do Rio Una que vai fazer a contenção para aquelas cidades. Essa barragem já terá a capacidade de acumular até 308 milhões de metros cúbicos de água. É uma barragem, vai ser a terceira maior do estado de Pernambuco, ela tem um paredão de mais de 1 quilômetro de extensão, depois que estiver totalmente pronta, e vai poder acumular uma grande quantidade de água. Acaba aquele problema de cheia, né? Acaba. Agora, além da barragem, está sendo feito neste momento a questão da dragagem e alargamento de toda a parte do rio que passa pelas cidades, tanto em Palmares como Água Preta e Barreiras. Vamos falar disso no próximo bloco. Intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o prefeito eleito de Palmares, prefeito João Bezerra, que pertence ao PSB. Já já a gente volta. Prefeito eleito de Palmares, o prefeito João Bezerra, conosco aqui no programa Ponto Final. Ô prefeito, no primeiro bloco a gente falou um pouco das dificuldades da cidade, por conta de cheia e tal, as casas que estão sendo ainda entregues e construídas, seca. Vocês estão passando por problema de seca também? Palmares está sofrendo ou não está tão caótica a situação lá por conta da falta de chuva? A falta de chuva, Aldo, causa também um transtorno. Nós não temos problema de abastecimento de água, né? Porque nós temos algumas nascentes que diminuíram a sua quantidade. Agora, a questão das chuvas, a nossa região depende muito de chuva, porque ainda vive, como já disse, da monocultura da cana-de-açúcar. Então, não só da cana-de-açúcar, como nós temos também um grande número de pequenos produtores de agricultura familiar, aquela agricultura de subsistência, né?
macaxeira, inhame, não banana. chove, né? Então, Complica. quando não chove, diminui a produção e a subsistência dessas famílias ficam prejudicadas. Então, nossa região também passa por essa situação, com muito menos intensidade do que o sertão de Pernambuco. Mas essas chuvas têm causado um transtorno, inclusive o nível da barragemzinha que atende a nossa cidade. Já baixou, né? Já baixou muito. Inclusive, tivemos que fazer uma contenção para acumular ainda um pouco mais de água, porque havia uma perca. Então, fizemos uma pequena barragem de contenção para poder acumular, né, um pouco mais de água. Ô, prefeito, me diga uma coisa. Como é que está o processo de transição? O senhor está ainda administrando a cidade às cegas ou o fato de estar na vice-prefeitura lhe dá o conhecimento da situação do raio-x do município? Veja, Aldo, nós tratamos sempre a administração com muito respeito. Apesar de não fazer mais parte dela há mais de 2 anos, sempre tratei com respeito, nunca fui para a rádio falar de administração e tal. Acompanhava a administração e ajudava os munícipes, inclusive fazendo a ponte com o governo do estado, com as ações de reconstrução. Agora, o que nós temos hoje, Aldo, para minha surpresa, infelizmente o prefeito adotou a postura de não aceitar a transição. Então, até o presente momento, nós notificamos no dia 16 de outubro, através de ofício à prefeitura, constituindo a nossa equipe de transição. E o que nós queremos não é invadir a prefeitura, nem buscar nada de errado. O que nós queremos... o senhor já conhece, né? Eu conheço, sei a realidade da prefeitura. O que nós queremos, na verdade, é a troca de informações para que nós pudéssemos dar continuidade às políticas públicas com qualidade. Os munícipes não podem ficar prejudicados porque de uma transição de um governo para outro, seja ele de oposição ou de situação. Eu acho que os gestores têm que estar acima disso e ter a clareza que a gente administra para a coletividade. E o respeito de tratar as políticas públicas e os nossos munícipes da melhor forma possível é fazendo uma transição pacífica, com trocas de informações. Nós pedimos, informamos a nossa comissão, solicitamos aos secretários da prefeitura, fazendo por secretaria inclusive, a solicitação dos itens de informação que seria necessário para que nós pudéssemos fazer essa transição com tranquilidade, fazer uma avaliação, a radiografia do município na questão do que tange ao atendimento à população, e até este momento não tivemos nenhum retorno. A semana passada, no dia 16 de novembro, infelizmente, depois de um mês aguardando o retorno da prefeitura, nós fizemos a notificação ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, solicitando amparo legal e também apoio para que nós tenhamos, por parte da Justiça, né, a obrigação de fazer, a obrigatoriedade do Poder Executivo Municipal atual. Já se antecipando a possíveis problemas, já, né? Me antecipando... Você acha que vai pegar uma prefeitura quebrada? Olha, a gente sabe que o quadro geral das prefeituras não são bons. Certo. E eu não tenho dúvida nenhuma, porque nesse 1 mês e pouco pós-eleição, Aldo, eu fiz uma peregrinação a vários órgãos do Estado e da administração, fiz levantamento da situação da Prefeitura de Palmares, e o quadro que nós encontramos hoje em Palmares é um quadro de muita dificuldade. A cidade hoje, a empresa de limpeza urbana, faz 3 meses que não recebe, vai para o 4º mês agora, consequentemente não limpa, né? Hoje há um acúmulo de lixo nas ruas, tá certo? Tem sido feita apenas a coleta mais da parte central, da parte do comércio, mas os bairros estão em situação caótica, isso inclusive me preocupa, porque é uma questão de saúde pública. É uma coisa puxa a outra. Depois, 30 dias depois é epidemia, vai ter epidemia de todo tipo de doença. Né? O lixo apodrecendo, o mau cheiro na rua, as crianças brincando com lixo. Pelo amor de Deus. Isso me preocupa porque atinge outras áreas também. E transporte escolar, anteontem, houve uma paralisação do transporte escolar, fizeram greve. Isso é uma maldade, o transporte, né? Alunos não foram transportados para a escola. Porque a prefeitura não está pagando. Porque faz 3 meses que não paga o transporte escolar. O senhor vai garantir o pagamento desse pessoal? Aldo, veja, tem a questão legal. Ou tem aquela coisa, eu estou assumindo, não vou pagar, não pode ser assim, né? Não é dessa forma, Aldo. Agora também a gente não pode começar uma administração esquecendo da obrigação de fazê-lo dali para frente e pegar todo esse passivo e dizer que a gente vai pagar. Inclusive, isso compromete o primeiro ano de administração, porque, inclusive, tem uns percentuais. Por exemplo, se ele não pagar pessoal, não pagar o Fundo de Previdência Municipal, aposentado ou o pessoal do quadro efetivo, isso onera o ano seguinte a minha folha de pessoal, por exemplo. Mas aí, no caso, tem que programar, né? Gente... Não pode dar o calote, né? Não pode dar moratória, tem que pagar parcelado, né? Nós podemos até pedir uma moratória. Entendo. Isso aí é um artifício jurídico que nos resguarda do direito de negociar com cada fornecedor, com cada prestador de serviço,
um prazo que seja possível, compatível, de a Prefeitura honrar com os compromissos assumidos. Nós não vamos ser inconsequentes de resolver as coisas na emoção. Claro. Nós temos que resolver na razão, fazendo o levantamento do que Mas de fato... É uma maldade. Esse transporte escolar mesmo, o aluno que sai da zona rural, que precisa estudar, é um absurdo. Exato. Isso. E aí, veja, como não tem a transição também, nós temos que ter a clareza se aquele serviço foi prestado ou se aquele material foi entregue. Então está sendo tudo às cegas, né? Até o presente momento, são informações superficiais. Mas se não passou até agora... Não, mas a gente como ainda tem ainda um mês... Dezembro ainda? Um mês, né, Aldo? A gente espera o bom senso e também espera que a justiça se posicione. O senhor vai enxugar a prefeitura? Vai juntar a secretaria? Vai diminuir? Quantas secretarias tem hoje? Hoje nós temos 9 secretarias municipais. A tendência de diminuição para economizar ou o senhor vai aumentar? Não, na verdade nós pretendemos fazer uma reforma administrativa. Certo. Eu não vou aumentar cargo nenhum, pelo contrário. Já começa bem então, né? E também nós vamos começar a prefeitura, Aldo, a partir de janeiro, de forma progressiva. Mesmo tendo esse número de secretarias, nós não vamos começar janeiro nomeando todo o quadro. Nós vamos começar com aquelas quadras... isso, né? Nós vamos começar com as áreas que não podem parar. Por exemplo, saúde, educação, né? Educação. Aí nós vamos ter o secretário de administração, que é ato de pessoal, o procurador da prefeitura e o secretário de finanças. O básico do básico, né? E depois, fevereiro, março, abril, maio, aí no primeiro semestre a gente vai organizando toda a administração para que a gente possa, de forma racional e planejada, a gente ter as ações que envolva todas as áreas da prefeitura e que a população entenda. Vamos buscar também a prefeitura se aproximar ainda mais da população. Entendo. Nós pretendemos fazer um conselho que seja vinculado ao gabinete do prefeito, que nós estamos chamando de Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que são representações da sociedade civil organizada, Clube de Serviços, Lion, Rotary, Igreja Evangélica, Igreja Católica, associações de moradores, uma representação para que eles acompanhem conosco o início da nossa administração e que tenham uma clareza das ações que nós vamos desenvolver a partir do primeiro semestre. Deixa eu pedir permissão, senhor. Vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o prefeito eleito de Palmares, o prefeito João Bezerra. Seguimos com o programa Ponto Final. Prefeito João Bezerra, prefeito eleito da cidade do Palmares. Prefeito, uma curiosidade. De toda aquela monstruosidade acontecida lá em Palmares, natural, foi a natureza que fez aquilo, também provocada pelo homem. Eu lembro que as casas ali em Palmares, em determinados bairros, elas eram praticamente dentro do rio. Então, não deram fuga para o rio. E aí a ausência do poder público, né? Era a prefeitura ir lá, quando está construída uma casa aquela, epa, não pode. Enfim, o rio ele tem o leito normal dele. Então, quando ele vem com força, sai da frente porque ele está no leito dele, ele está na ordem natural das coisas. Aquelas casas que foram destruídas, aquela parte onde o rio passou e levou, estão reconstruindo casa ali ou tem uma nova ordem da cidade e do ponto de vista legal, não se pode mais construir área onde o rio passa? Na verdade, Aldo, a história... que não é o caso só da cidade de Palmares, de todas as cidades, inclusive aqui do Recife. Não, aqui é o caos. Essa parte toda ribeirinha, que é área de preservação... Não se respeita nada. É área de preservação ambiental, né? Na verdade não poderia ser construído, mas são construções lá centenárias, inclusive. Então tem toda uma história que a gente apenas assume agora, né? A história que foi criada. Mas o rio levou tudo, né? Mas o rio levou boa parte dessas casas da área ribeirinha, tá certo? Mas não levou todas. E algumas as pessoas voltaram para elas. Certo. Agora, as ações que o governo do estado, o governo federal e o governo municipal vão ter que fazer, estão sendo feitas, a partir da construção dessas novas casas em novos bairros mais protegidos e urbanizados, possam atender a essa população da área ribeirinha e que toda essa área ribeirinha possa ser relocada para outros bairros. Tá certo? Nós temos na área ribeirinha pouco mais de 1.000 edificações e dessas 1.000 edificações, por volta de 600, 700 edificações, foram realmente totalmente destruídas. Tá certo? Ficaram... Essas com certeza não voltam mais, né? Essas não voltam. Inclusive, boa parte delas, na medida que algumas pessoas já foram relocadas para as outras casas, essas casas, o resto dela que sobrou, já foram
totalmente derrubadas. Botaram onde aqueles entulhos todos? Porque eu lembro que na época a gente fez muita reportagem lá. Onde danado vocês vão botar tanto entulho, né? Tanta sobra de enchente? Na verdade, 2 áreas lá foram destinadas para receber, né, toda aquela, tanto lama, sujeira, restos de porque estragou de tudo, a cidade, né? Estragou muito, muito, Aldo. A cheia atingiu talvez algo em torno de 50% da cidade e toda a área comercial da cidade, 90 e poucos por cento do comércio de Palmares foi atingido pela enchente, porque ela é toda na parte baixa, o comércio. A essência do comércio é na parte baixa. E áreas residenciais, inclusive áreas nobres da cidade, como o bairro, a gente chama bairro Modelo, que é o bairro São José, que é onde mora, por exemplo, boa parte dos comerciantes e tudo atingido. Profissionais liberais da cidade, médicos, advogados, tudo, executivos da cidade. Então, a classe média, média alta da cidade foi também duramente atingida. Não foi de atingida. A, pegou todo mundo. Não, lá em 2010 não tinha nem de A, nem A e Z, era todo um Z. Ficou todo mundo atingido. Teve pessoas que perdeu a sua casa pessoal e perdeu o seu comércio. Foi atingido dos 2 lados. Então, realmente a reconstrução... Mas será que a cidade aprendeu com isso? Que às vezes é preciso se ter uma tragédia dessa para que as pessoas entendam que não pode mais estar construindo em área onde não deve. Ou o senhor não enxerga isso? Não, na verdade, há um sentimento, Aldo, de que as pessoas se acostumam com tudo. É mesmo. Com o bom e com o ruim. Historicamente, Palmares já teve períodos de cheia muito forte. Não com essa dimensão que nós tivemos em 2010, mas teve ano de ter 2, 3 pequenas cheias. E esse pessoal da área ribeirinha, de qualquer forma, vai e volta. Terminou se acostumando com essa situação, vai, sai, volta, perde, reconstrói. É uma dinâmica que, infelizmente... Mas o poder público tem que estar em cima o tempo todo também, nós temos que fiscalizando, né? A responsabilidade do poder público, Aldo, é muito forte, porque nós temos que guardar as vidas, claro. Cuidar das pessoas, guardar a vida das pessoas. E, assim, ficou muito forte em 2010, na cabeça de todos nós, de acompanhar, de passar também. Eu moro no bairro Modelo, minha casa cobriu 6,10 metros de água. Passou, tem primeiro andar, passou por cima do primeiro andar. Caramba. Levou telha, levou madeira, levou tudo, mas a edificação ainda ficou em pé, porque era uma edificação bem feita, cheia de coluna e tal. Mas foi duramente atingido e isso nos dá a reflexão de que precisamos fazer algo, está sendo feito. O governo do Estado, o governo federal vem nos dando todo o apoio e reconstruindo a cidade. E enquanto poder público constituído, nós vamos ter que garantir que essa segurança e esses cuidados tenham que ser redobrados e que a população se sinta protegida, amparada e acompanhada nas ações de reconstrução e nas ações também de acompanhamento dessas novas moradias, desses novos bairros. Prefeito, me diga uma coisa, a educação, que é um negócio tão básico em qualquer lugar do mundo, o senhor vai ter uma atenção especial quando começar janeiro, porque vai ter volta às aulas, o menininho tem que estar na escola com um lanchezinho, a escolinha, o caderno dele. O que é que o senhor está pensando nessa questão de educação? Veja, Aldo, é uma área que, por ser professor, já diz tudo. Por ser professor do município há 20 anos, agora dia 15 de fevereiro próximo. Parabéns. Vai fazer 20 anos que eu sou professor da rede municipal de Palmares. Conheço a rede, conheço as fragilidades, mas também a potencialidade que nós podemos fazer no desenvolvimento e na melhoria da qualidade do ensino em Palmares. É uma referência a educação de Palmares para a região. Como já coloquei, Palmares é um polo médico. Nós temos uma autarquia educacional que funciona há mais de 40 anos na formação de professores para Palmares e para a região toda. Nós temos também outras faculdades que funcionam no sistema à distância, mais 4 faculdades que atendem também a região como um todo, com vários cursos de formação. E também a rede municipal de ensino, que hoje atende, nós temos 54 escolas, sendo 15 delas na zona urbana e as demais na zona rural do município. E também nós temos uma rede estadual com 9 escolas em Palmares e temos uma rede particular com mais de 30 escolas espalhadas em Palmares. Então, é uma rede grande que atende não só Palmares, mas atende também cidades vizinhas que vêm buscar esse polo educacional em Palmares. Mas nós vamos dar um olhar diferenciado, um planejamento mais sistemático para a educação, para que nós tenhamos o professor respeitado, valorizado e também acompanhado com mais força, né, na questão da formação dele. Acompanhar uma formação e a reciclagem que seja permanente. Nós vamos acompanhar os nossos alunos na questão da merenda escolar, do material didático e no acompanhamento para a boa prática pedagógica
e também acompanhar a nossa rede na questão física, que também, pós a enchente, o governo do estado deu uma olhada diferenciada, porque boa parte dessas escolas foram atingidas duramente, mas foram todas reformadas agora. Então, nós temos uma rede, do ponto de vista físico, ela atende bem a população de Palmares. Vamos ter que esse olhar, educação, saúde, são as políticas públicas que a gente vai ter toda a prioridade. Perfeito. Associado a ela, o desenvolvimento econômico do município. Aguardamos isso. Desejamos boa sorte para o senhor. Prefeito, obrigado, viu, pela presença aqui. Boa sorte. Certamente em outra oportunidade. A gente espera que o senhor venha esclarecer um pouco mais sobre Palmares. Muito obrigado, Aldo. Muito obrigado à TV Jornal por esse momento e dizer a todos que nós estamos convictos da nossa responsabilidade e na certeza de fazermos um trabalho para termos uma cidade de Palmares melhor para o nosso município. Muito obrigado. Obrigado. Prefeito João Bezerra, conosco aqui. Obrigado a você que acompanhou mais um programa Ponto Final. Tchau e até o próximo encontro.